Vamos lá. Nas configurações de ícones da área de trabalho, a gente pode selecionar outros ícones que não aparecem aqui para aparecer. Então, aqui ele tem ícones do sistema, que é o computador, o botãozinho do computador. Esse eu acho interessante, ele não está aparecendo aqui. Arquivo de usuário eu poderia selecionar, locais de rede, o painel de controle para configuração. Então, na verdade, o que eu costumo deixar dentro dos meus sistemas operacionais, isso é uma questão minha que eu gosto, é o ícone do meu computador e a lixeira mesmo aqui. Então, são os dois aí que eu gosto de deixar por padrão. Se você selecionar, por exemplo, o meu computador e quiser mudar o ícone dele, é só você clicar aqui em alterar ícone, poderia ser aplicado com a lixeira. Vamos fazer com a lixeira que está visível aqui. Na verdade, para ele ficar visível é só clicar em aplicar. Então, quando eu clico em aplicar, ó, meu computador fica visível aqui. Então, posso selecionar ele, vir em alterar ícone e selecionar qualquer outro ícone que eu tenha aqui dentro do meu sistema operacional. Então, poderia colocar aí outros ícones aí para poder trabalhar com aquele recurso. Eu não vou fazer isso porque eu gosto de deixar o ícone padrão, até mesmo porque às vezes não precisa nem de ler, só de bater o olho a gente já sabe aí com o tempo o ícone corresponde a determinada tarefa, a determinado recurso. Então é bem tranquilo. E aqui eu poderia também restaurar o padrão. Às vezes eu mexi muito, não gostei. Para restaurar o padrão, quando eu clicar aqui, ele restaura para o padrão aí inicial e remove todas as configurações que eu tiver feito aí, tiver aplicado anteriormente. Então eu vou deixar aqui mostrando a lixeira, como já estava, e o meu computador. Outros aqui, como o Skype, essa pasta, esse sistema, são aí recursos que o próprio usuário insere. Então, eu próprio aí fui inserindo esses ícones e atalhos ali. Aqui em configurações do ponteiro de mouse, elas também são interessantes, embora não acho que tenha muito a ver aí com a parte visual, que é o que a gente estava trabalhando. Mas, como eu estou mostrando todo o recurso de personalização, eu não posso deixar de passar ela. Aqui você vai selecionar em botões, só para que você possa entender. Ele vai ter algumas configurações aqui para que você possa substituir o botão direito pelo esquerdo. Isso é muito comum para quem é canhoto, tá? Já é preciso utilizar o mouse do lado esquerdo do computador. Então você pode trocar, alterar entre os botões primário e secundário. Eu sou destro, então para mim isso não vai ser legal. Eu vou manter o botão esquerdo como botão padrão e o botão direito como botão que vai me auxiliar aqui, por exemplo, em alguns recursos, em alguns painéis, em alguns menus. Então eu não vou trocar esses dois botões. Aqui a velocidade do duplo clique, eu aconselho vocês deixarem aqui numa velocidade média, nem muito lento, senão às vezes quando você clicar, mesmo sem que você queira dar um clique duplo, como por exemplo, se eu quiser abrir a pasta da lixeira, eu dou um duplo clique nela, ela vai e abre. Se eu deixo muito lento esse clique duplo, às vezes eu dou um clique, depois eu clico novamente, ele vai interpretar que eu quis abrir. Se eu deixo muito rápido também, é ruim porque eu vou ter que dar 2 cliques de forma muito rápida para que ele abra a pasta. E se o usuário for um usuário iniciante, realmente não vai conseguir, tem um pouco de dificuldade para dar esse clique duplo. E também não tem necessidade de inserir no mais rápido possível. Então deixa aqui em 50%, tranquilo. Ativar a trava de clique aqui, que permite você arrastar itens sem ter que ficar mantendo o botão pressionado. Então, por exemplo, quando eu clico, seguro e arrasto, eu posso movimentar o item da lixeira ou qualquer outro item que eu tenha aqui na área de trabalho ou em outras áreas. Se eu marco ativar a trava do clique, eu não preciso de ficar com o botão pressionado. Então, se eu clico uma vez só, depois eu movimento o mouse, ele já movimenta o objeto. Eu mesmo não gosto de forma alguma desse recurso. Às vezes você costuma arrastar uma pasta para dentro de outra, arrastar um item para um local errado, justamente porque essa trava aqui está habilitada. Então, eu não gosto. Se eu quero arrastar algum ícone, alguma coisa, eu mantenho o botão pressionado. Então, eu acho o melhor se fazer isso aí. Aqui em opções de ponteiros, eu posso selecionar o tipo de mouse que eu quero que seja visível. É o padrão mesmo, vou deixar essa seleção normal, mas se você, por exemplo, tiver dificuldade em visualizar o mouse, você pode selecionar um mouse maior, selecionar um mouse aqui em um outro formato. Então, fica interessante também. De acordo com os esquemas aqui também, você pode modificar o tipo de mouse. Em opções do ponteiro, você vai trabalhar aqui a velocidade do movimento dele. Poderia ser muito lento, onde vai demorar um século para mover o mouse. Eu jamais vou ver utilidade de um recurso desse. Ou muito rápida, que também qualquer coisinha que você mexer, ele mexe muito. Também não é interessante, tá joia? Eu acho que, obviamente, mais prudente você deixar nem muito e nem pouco aqui. Então, deixar mais ou menos aí no meio.
Aqui nós temos a opção de mover automaticamente o ponteiro, né, para uma caixa de diálogo. Então, por exemplo, se eu tiver uma caixa padrão de diálogo, ele vai ficar apontando aí, né, para essas caixas. Ele vai mover por padrão, né, o mouse para essas caixas, por exemplo, para que eu possa aplicar algum recurso, né, uma caixa de diálogo padrão. Visibilidade, se eu quiser, por exemplo, que toda vez que eu movimento o mouse, ele me mostra um rastro também, para quem tem dificuldade em visualizar o mouse, pode ser interessante, né? Ocultar ponteiro quando eu estiver digitando, então quando eu estiver digitando um texto, eu não quero que mostre o meu ponteiro, isso é muito comum, porque ele já fica com aquela cursor piscando ali, né, intermitente, então é interessante, essa eu deixo habilitado. E também para quem tem dificuldade, não sei onde está o mouse, se você marcar essa opção e pressionar a tecla Ctrl, ele cria um círculo em volta do mouse aí, um alvo para que você possa achar com a maior facilidade. Vamos aqui só para essa parte de roda para finalizar, isso é muito simples. Em um texto, quando você utiliza a rodinha do mouse, né, esse screw que nós chamamos, que é essa rolagem dele, ele costuma descer 3 linhas, que é o padrão de cada vez. Então, eu releio uma vez, ele desce 3 linhas do texto. Aqui você pode aumentar ou diminuir, né, esse decline aí dessas linhas. O padrão é 3, eu vou manter aí com 3 mesmo. Fica faltando essa parte iniciar para a gente finalizar.